Chegou a hora de experimentar a NetAqui. Conexão rápida e confiável para realizar todas as suas atividades online sem interrupções. NetAqui Telecom, a internet oficial da ST3. Best Sounds. O primeiro passo do sucesso é sonhar. Vem gravar. A sua música está aqui. BC Filmes. Filmagens profissionais é aqui. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Cá Entre Nós. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente, escutando, refletindo e compartilhando. Hoje o tema é sério, profundo e necessário, porque nem toda violência ela deixa marcas visíveis. Algumas acontecem no silêncio da rotina, entre palavras que ferem, olhares que intimidam, gestos que controlam. Muitas vezes, quem está de fora não percebe o que está acontecendo. E quem está dentro demora para entender que está sendo vítima. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre violência contra a mulher, com um foco especial na violência psicológica, aquela que silencia, que corrói, que mexe por dentro e muitas vezes ela é invisível aos olhos. Para essa conversa tão importante, eu recebo duas convidadas incríveis. Ela que foi a primeira delegada da mulher em Campinas em 1988, foi vereadora por 2 mandatos, tem um currículo extenso, dedicado à luta pelos direitos das mulheres há mais de 40 anos. A querida doutora Terezinha de Carvalho, conhecida como Delegada Terezinha, é uma honra recebê-la aqui. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, obrigada. E a psicóloga Priscila Koenig, que volta ao nosso programa para nos ajudar a entender os impactos emocionais dessas violências, como reconhecer os sinais e o caminho da reconstrução. A Priscila é psicóloga clínica, organizacional e tem mais de 25 anos de atuação na área. Seja muito bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, Tati, pela oportunidade novamente. Hoje nós vamos falar sobre direito da mulher em situação de violência, sobre Maria da Penha, medida protetiva e principalmente como tudo isso afeta a saúde emocional das mulheres. Se você em casa está passando por isso ou você conhece alguém que esteja, fica aqui com a gente. Esse episódio é para você, porque cá entre nós, o silêncio também pode ser um grito de socorro. Bom, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês duas aqui, é uma honra recebê-las. Aproveitar para agradecer também a parceria com o estúdio ST3, a Chocolate com Pimenta, nossa loja parceira, loja de lingerie, roupas íntimas, femininas e masculinas, segue lá, choco.pimenta. E a Fran Design Floral, mais uma vez decorou aqui ó, com esse toque feminino que só a Fran sabe dar ao nosso programa. Vamos começar conversando aqui com a delegada Terezinha e vamos começar aqui pelo começo também, né? O que é legalmente, delegada, conhecido como violência, o que é considerado violência contra a mulher no Brasil?
Bom, a violência contra a mulher é qualquer ato ou a não realização de um ato, qualquer crime praticado por ação ou por inação, ou seja, você pratica crime tanto tomando uma atitude como deixando de tomar, né? Então, uma mulher que está sob seus cuidados e você deixa de ministrar o medicamento ou de proporcionar a ela uma melhoria na sua saúde, por exemplo, ele pode estar matando esta mulher por deixar de fazer alguma coisa. Por isso que nós dizemos que a violência contra a mulher, ela é tanto por ação como por não agir. Mas as violências são comuns a todas as pessoas. O de particular, a violência contra a mulher, é que nós estamos falando de um ser mais vulnerável que os homens na sociedade. E não é só a vulnerabilidade de força física, né, da sua anatomia feminina, mas principalmente por conta da cultura que nós vivemos num país onde a mulher sempre foi atribuída um papel secundário. Então, é como se ela fosse uma cidadã de segunda categoria. Então, a violência contra a mulher é qualquer ato que atente contra a sua dignidade, a sua saúde física, mental, ou que, de alguma forma, faz com que ela não consiga conviver em sociedade se sentindo tão útil quanto qualquer pessoa. Certo. Pri, do ponto de vista emocional e psicológico, como você define a violência contra a mulher? Onde ela começa? Ela começa nos detalhes, né? Ela começa no momento em que o homem começa a acuar a mulher começa a perder a sua essência. Então, a partir do momento que ela começa a abrir mão de muitas coisas, né? Em prol da relação, em prol do outro, começa a se confundir o que realmente é dedicação e o que realmente é violência. E aí que o homem consegue uma brecha e aí começa de fato a violência. Ela vai se despersonificando. Certo. E existe um desconhecimento, delegado, por parte das mulheres sobre o que é considerado violência? Você acredita que muitas nem sabem que vivem situações de abuso? Com certeza, muitas mulheres, inclusive, se sentem culpadas quando o homem pratica uma violência. Então, sim, eu acredito que muitas mulheres desconheçam porque ela tem dependências deste homem. Muitas vezes psicológicas, sentimentais, né, o afeto, a questão do afeto, da companhia. Ela tem dependência financeira, por exemplo. Muitas mulheres abrem mão da carreira em prol da família, porque tudo isso, nós temos uma herança muito contundente, muito cobrada da sociedade até hoje, né? A gente tem aquele negócio, como é que é? O filho bom é o filho do pai, o filho ruim é o filho da mãe, né? Porque, embora seja mulher que eduque, que passa mais tempo juntos, claro que tudo que a gente fala aqui, nós estamos vivendo uma transformação na sociedade. Hoje nós temos pais solos extraordinários que cuidam dos seus filhos com a mesma capacidade que uma mulher cuida. Então, eu acho que não. O desconhecimento vem por conta do seu estado psicológico, porque qualquer pessoa que sofre uma violência sabe que ela está numa relação tóxica, mas né? acho que vai normalizando algumas situações, né? Por conta dela, o interior mesma. dela. E isso acho que a doutora pode falar melhor, né? Porque uma coisa... Quantas vezes eu ouvi como delegada, a mulher vai lá, faz ocorrência, no dia seguinte ela fala, olha, doutora, eu queria retirar... Falava queixa, né? Retirar a queixa, porque eu pensei melhor e eu provoquei essa situação. Então, eu não quero que ele vá preso, eu não quero que ele seja processado, porque eu sou culpada. Então, é difícil, porque às vezes é como a síndrome de Estocolmo, né? Que a gente diz que a mulher se apaixonou pelo sequestrador, começou a idolatrar esse sequestrador. Então, existe isso na vida das pessoas. Muitas vezes elas se acostuma tanto com aquele ambiente que ela ainda prefere viver naquele ambiente tóxico para ela, mas onde ela tem tudo que ela planejou na vida. A casa, o marido, os filhos, o gato, o cachorro, a planta. E muitas vezes até a força que ela não tem.
né? Então, há uma projeção, né? Ela pega aquela força que ela não tem e ela deposita nele. Então, isso é uma das coisas que interfere bastante também. Por isso que muitas vezes ela vai lá e retira, né, a queixa, né? Porque ela percebe que como é que eu vou fazer para sobreviver sem essa força? Eu não tenho essa força, porque nós não fomos treinadas para desenvolver essa força. Sim, e eu acho que essa definição do que é violência exatamente é de extrema importância, porque muitas mulheres não têm noção de que vivem em relações violentas, Sim. né? De abuso. E entender e reconhecer isso, acho que é o primeiro passo para você se colocar numa situação de vítima, inclusive, né? Priscila, existe uma linha tênue aí entre os conflitos comuns num relacionamento, né, e a violência? É muito estreita, né? Normalmente a gente percebe assim, as famosas DRs, né? Elas acontecem, elas precisam acontecer para que cada um vá colocando seu ponto de vista e o relacionamento vá se ajustando, né? Porém, quando que começa a violência? Quando o homem sempre se sobrepõe e não escuta o posicionamento da mulher. Quando o homem sempre acusa a mulher, né? Normalmente numa relação mais tóxica, onde o homem é mais narcisista, né? Uhum. A mulher nunca tem o direito, ela nunca tem a razão, ela sempre tem as obrigações. Então, quando começa, ou quando se tem muitas DRs, onde a mulher é sempre a acusada, sempre a errada, é onde a gente começa a falar que precisa acender uma luzinha amarela. É aquela DR que não funciona, né? Na verdade, dali não Não saiu são nada ajustes, bom, é exato. só humilhações e Acusações. xingamentos e acusações, né? Praticamente toda violência doméstica começa com a violência psicológica. E aí eu entro aí como muito crítica desse incentivo à denúncia pela denúncia. Porque até para fazer uma denúncia, a mulher precisa estar consciente de que aquele é o momento, de que ela vai conseguir transpor, porque é muito difícil o rompimento de uma relação, principalmente porque você tem outros laços, né? A violência contra a mulher não é só contra ela. É contra o sogro, a sogra, a mãe, o pai, o irmão, o tio, porque são laços que vão continuar, vão sofrer um abalo, né? Quando uma mulher faz uma denúncia, primeiro que ela não é apoiada por todo mundo, né? Há os que apoiam, mas há os que apoiem o homem, né? Então, é muito difícil a mulher estar preparada psicologicamente para fazer uma denúncia. Não importa tanto o tipo de violência, mas sim se aquela pessoa está no momento certo para fazer essa denúncia, porque a vida dela vai mudar completamente. E não recuar, né? Né? Exatamente, porque senão cai no descrédito, né? Porque se recua, aí você tem que começar a luta tudo Mas de a novo, violência né? psicológica, ela antecede. E a gente talvez fale sobre o aspecto legal da violência psicológica. Nem todo relacionamento tóxico, por mais rotineiro que seja, ele, pela lei, caracteriza a violência psicológica. Porque o que vai caracterizar? Se aquela mulher sofreu um dano psíquico, é a avaliação do perito médico legal, do psiquiatra, as provas que ela junta de atendimentos com a psicóloga e tudo mais. Então, se não trouxer um dano para aquela pessoa, nem é crime de violência psicológica. Então, vou dar um exemplo aqui. As mulheres diziam para mim na delegacia: ai, doutora, sabe o que é? Ele é um bom homem. Ele é um amigo, é um querido, não me deixa faltar nada. E quando ele não bebe, ele é um santo. Então eu tenho dúvida se eu quero denunciar o meu marido, porque eu sei que é a bebida que está provocando esse comportamento nele. Então vejam que a gente que está de fora fala, isso não é justificativa, mas para quem está dentro da relação sabe que é, porque se a delegada pudesse falar para ele assim, olha, a partir de agora o senhor está proibido de beber, aquela família voltaria para casa e aquela relação poderia ser modificada, essa família poderia ser trabalhada, né? O homem que abusa do álcool, que é a grande maioria das violências contra a mulher, tem o álcool como outras drogas também, mas o álcool é um dos principais componentes, né?
O homem fica mais valente com o álcool? Fica. Mas assim, ele não sai batendo na primeira mulher que ele vê na rua. O alvo é a esposa dele, a mãe dos filhos, a mulher com que ele vive. Entendeu? Mas talvez essa abordagem anterior à polícia, por uma profissional... Eu brigo muito, doutora, para ter psicóloga em todas as unidades educacionais, de saúde, porque eu acho que a saúde começa na mente, né? Sim. Então, a doutora tem mais qualificação para falar disso e eu falo mais da experiência, né? Do que eu vivi. Então, nem todas as mulheres conseguem sustentar. Não, sobreviver a uma situação de separação. Uhum. Muitas mulheres entram em depressão. Sustentar Não essa decisão, né? Exato. E na sua vivência como delegada, quais foram os tipos mais comuns de violência? O maior número de violências que eu encontrei na minha carreira foram ameaças, né? Eu acho que até hoje o maior número de violência contra a mulher são as ameaças. Então, nós temos aí outros tipos de violência. Então, a violência física, que é aquela que deixa uma marca evidente, que a gente aconselha a mulher a tirar foto, a mostrar para as testemunhas, filmar, gravar. E a violência psicológica, a violência psicológica, que é essa questão de causar dano a ponto de causar danos. A violência patrimonial, que é o homem que abusa da mulher para tirar vantagem financeira. Então, muitas vezes, ela vai lá fazer a denúncia do sujeito na delegacia e ela não conversou ainda com uma advogada, que deveria anteceder a saída da delegacia. E a advogada perguntaria para ela, você se lembra de ter assinado algum documento? Porque o que acontece com as mulheres quando elas assinam as procurações? Quando ela separa, ele já passou o patrimônio para outra pessoa. E aí, ela se separa achando que ela tem direito a metade de uma propriedade, a metade da empresa, e muitas vezes ela se surpreende com as dívidas da empresa. A verdade é que a mulher, incrível, né? ela acha que ela nunca vai acontecer. Nunca vai ser enganada, ela nunca vai ser enganada, aquela pessoa, ela tá ali para protegê-la, para cuidar dela. E não é, né, doutora? Porque depois da separação, a pessoa, né, o cônjuge ali, que era o cônjuge, vira outra pessoa. Sim, é um desconhecido, né? Sim, muitas vezes é o inimigo, né? O inimigo que você não teve a vida toda, você vai ter. Tem outros tipos de violência, né? A violência institucional, a mulher que busca ajuda e não encontra amparo numa unidade policial. Porque muitas vezes nas próprias delegacias, inclusive delegacias da mulher, a profissional não tem um preparo psicológico para lidar. Porque o que aconteceu a partir das delegacias da mulher? Porque vamos lá, o combate à violência contra a mulher não começou com a Lei Maria da Penha. E aqui eu faço aqui a minha gratidão, deixo a minha gratidão a todas as delegadas de polícia, como eu, que um dia aceitaram o cargo de delegadas da mulher, porque isso, há 40 anos, era um fim de carreira. Sabe? Não eram valorizadas. Então, as delegadas começaram e depois de muitos anos, veja, as delegacias da mulher começaram em 85. A primeira delegacia da mulher no Brasil é do ano de 85. A Lei Maria da Penha é de 2006. Foi muito tempo depois, né? São décadas que as delegadas seguraram as pontas sozinhas, né? Então, hoje, todo mundo fala de violência doméstica, sala lilás, sala roxinha, X vermelho, banco vermelho, mas as delegadas tiveram que trabalhar a míngua de recursos, com uma legislação que era de 1940, em que a mulher era, sim, considerada quase que uma propriedade do homem. E nós temos um outro tipo de violência simbólica, que a gente diz que não é um tipo legal na lei penal. Mas, por exemplo, o homem que destrói as coisas que a mulher gosta, que maltrata os animais, que rasga as fotografias, né? Que não quer que ela guarde nenhuma recordação de quando ela era solteira. E nós falamos da violência patrimonial também. Eu acho que são muito importantes, que eu tenho visto bastante, a religiosa. Sim. Violência religiosa também. A interferência, proíbe, né? Exatamente. A mulher proíbe ou obriga, né? Exatamente. O local que ela gostaria, que ela acredita. E a de liberdade de expressão, né? Nós tivemos
uma briga aí política, né, que dividiu o país, e isso dentro das casas também, dos lares também. E aí, muitas vezes, a mulher não tem essa liberdade de expressão, não só política, mas de qualquer outra forma. Dançar, por exemplo, numa festa, né, a roupa que ela gostaria de usar, a maquiagem ou o brinco que ela gostaria de colocar. Sim. Então, também é uma... Ô, Pri, e você pode explicar por que a violência psicológica ela é tão difícil de ser identificada? Tanto pela vítima, né? A vítima demora para entender que ela está sofrendo isso. E quem está de fora, então, nem imagina, acha que é um paraíso, né? A primeira coisa é por conta da autoestima, né? Então, normalmente a mulher começa a entender que é uma questão da autoestima dela. Nossa, eu realmente não sou boa. Porque como o homem, ele vai consumindo essa autoestima, né? Ele vai acusando o tempo inteiro. E normalmente nós temos uma baixa formação de autoestima, já falamos sobre isso aqui. Então, normalmente a mulher entende o quê? Isso é um problema da minha autoestima, isso é um problema meu. Eu realmente não sou boa o suficiente, eu realmente não raciocino da forma adequada, eu realmente não me comporto de forma adequada. Então, por exemplo, uma mulher que vai numa festa de casamento da família, e ela resolve dançar e o marido não, depois ele a acusa. Eu já tive paciente que teve a roupa todinha rasgada no estacionamento, simplesmente porque ela levantou para dançar. Ela ficou pelada no estacionamento, né? E aí, o que ela entende? Que ela estava errado. Porque como assim? Ela teria... O papel dela era ter ficado sentada ao lado do marido. Era ter obedecido, né? Exatamente. Então, o grande problema que confunde muito as mulheres é a autoestima. E aí elas não conseguem entender até que ponto está sendo uma violência, né? Ou até que ponto, de fato, ela está errada, ela não está cumprindo o papel tão esperado de esposa. Delegado, na sua experiência de mais de 40 anos atuando nessa área, né, quais eram os sinais mais comuns da violência psicológica nas vítimas que procuravam ajuda? Em geral, quando o crime de violência psicológica é de 2021, né? É um bebezinho que acabou de nascer. Novo, né? Então, ainda muito por acontecer. A própria definição do crime, ela é tão genérica, tão abrangente, que passa a ilusão de que o dia a dia, as discussões, a forma de um tratar o outro no dia a dia, que possa ser violência psicológica. Então, eu insisto que a violência psicológica, a lei diz a ponto de causar um dano. Na Delegacia da Mulher, nós não tínhamos a lei dizendo que existia, e nem tinha a Lei Maria da Penha, porque essa coisa de tipos de violência contra a mulher vieram com a Lei Maria da Penha, em 2006. Certo. Então, na Delegacia da Mulher, a violência psicológica é um drama para a delegada fazer ocorrência e conseguir provar a violência psicológica. Para você ter uma ideia... Então, como é que a gente detectava a violência psicológica? Quando a mulher vinha com depressão, síndrome de pânico, tendência para suicídio, né? Hoje as mulheres, muitas jovens, né, que não conseguem lidar com as frustrações, se cortam, né? Falam, e muitos jovens estão se suicidando, é uma verdade. Então, essa sociedade que olha o resultado não está funcionando, né? Porque nós temos hoje legislação que define a violência psicológica, mas tudo bem. Se você chegar numa delegacia, tá lá um homem atendendo, eu fui vítima de violência psicológica. Ele vai fazer o boletim de ocorrência, mas eu garanto a você que ele pode não estar preparado para as perguntas adequadas. Uma delas, né? Você toma algum medicamento para controlar a ansiedade, né? Existe um protocolo? Você perde o sono. Existe um questionário, mas não direcionado à violência psicológica especificamente, mas no formulário que a mulher responde na delegacia. Mas veja bem, quando alguém te dá um formulário para responder, você não vai responder o que você está sentindo, mas o que você acha que aquela pessoa vai pensar de você. Então, ela vai ter o próprio controle moral de dizer a verdade. Porque algumas coisas são tão humilhantes que ela não quer assumir que ela passou por aquilo, que ela suportou aquilo. Eu vou te dar um exemplo, né? Mulheres que os homens exigem o sexo oral, o sexo anal, e elas não querem.
mas muitas vezes acabam cedendo. Mas na elaboração de um boletim de ocorrência, ela não vai falar isso para um homem. Olha, ele me obriga, porque ela pode não ter lesões desse tipo de relação sexual. Mas ela pode ter a lesão psíquica de ter se submetido. E isso é tão comum, você não tem ideia. Que quando você vê, como eu vi recentemente, um podcast de uma mulher simulando um sexo oral, imagine a cabeça daquela mulher que o marido está falando que isso é normal para ela e para ela é altamente constrangedor, né? Sim. Então tem isso. Independente da lei, né? Eu acho que o que é importante, falando agora da questão clínica, Clínica. né? É realmente a mulher começar a identificar como ela se sente com esse homem. Porque não existe uma relação saudável quando ela se sente a maior parte do tempo incomodada. Incomodada, constrangida, exatamente, né? Acuada, com a autoestima baixa, né? Uma relação saudável é uma relação que o homem apoia a mulher, coloca a mulher, né? Para frente, né? Sim. Ele incentiva essa mulher, ele enaltece essa mulher. Né? A partir do momento que o homem começa a querer reduzi-la, a querer controlá-la, a querer minimizar a imagem dela, isso dentro do consultório já é uma violência. Talvez ainda não perante a lei, mas é ali que deve se identificar. São os indícios, a prevenção, né? A prevenção que eu sempre falo, né? Então, ali você já deve começar a perceber, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Tem alguma coisa errada. Ô Pri, e essas mulheres, elas têm tendência também a se isolar, né? A sentir culpa, vergonha, então elas vão ficando cada vez mais isoladas. Por que isso acontece? Elas têm muita dificuldade de pedir ajuda. É vergonha mesmo, né? E por que essas emoções, elas dificultam essa ajuda, esse pedido? Na verdade, eu acho que cada vez fica mais difícil, né? Antigamente tinha-se um grupo muito fechado, todo mundo sabia da vida de todo mundo, não se tinha internet, mas todo mundo sabia da vida de todo mundo, porque era uma população muito mais reduzida, né? E mais próxima, né? Exatamente. Então, as pessoas cuidavam da imagem por isso, até com medo de retaliações e tudo mais. Depois disso veio a internet. Então, nós temos casos aí acontecendo recentemente de separações, aonde todo mundo está chocado, porque todo mundo fazia uma projeção de relações perfeitas, de família perfeita, né? Então, a imagem, cada vez mais, Tati, ela interfere, sim, na ação da mulher. Então, é como se a mulher quisesse preservar aquela imagem, preservar a imagem de relacionamento, né, perfeito, e de que ela é a esposa perfeita a qualquer custo. Então, cada vez mais nós vemos relações que são destruídas ou mulheres que são agredidas, mas que perante sociedade ou internet, ela preserva isso. Porque, inclusive, aqueles likes, aqueles comentários alimentam a autoestima dela. Sim. Mesmo que falsamente. E ela acha, não tá tão ruim assim, já que, né, tô aqui... Porque esse vou elogio ficar por aqui. vai enaltecendo, vai alimentando o ego. Ela vai achando que aquilo é normal, né? A gente sempre falou disso, né? Freud sempre falava, né? Nasceu uma pessoa, nasce a necessidade de aceitação. Se eu tenho aceitação na internet, nossa senhora, isso vai alimentar a minha autoestima. Então ela reforça isso. O lado falso, né? Da vida, da realidade. E você me perguntou, Tati, sobre os tipos de violência, né? Eu dei um exemplo de violência sexual, mas essa coisa do marido exigir que a mulher tenha uma relação sexual é crime de estupro no casamento. Uma coisa recente que na época que eu fui delegada da mulher não tinha no Código Penal. Você entendeu? Então, era como se fosse dever conjugal. Aliás, para uma mulher falar numa situação como essa, até hoje ainda é muito constrangedor. Mas muitas mulheres, né, que estão nos assistindo, elas passam por esse tipo de exigência. E eu gosto de pôr as cartas na mesa, entendeu? Porque ninguém tem coragem de falar. Né, que essas músicas da atualidade, eu sou bastante careta nesse aspecto, né, mas me dou o direito, porque eu tenho quase 70 anos e eu posso, né, mas essas músicas que estimulam a libertinagem, a traição, o perdão sempre, né, tá lá, ó, como é que é, homem solteiro não trai, como não, né?
como uma mulher aceitar uma coisa dessa? Mas mulher solteira trai, pode trair, né? Não adianta você, mulher, querer copiar o comportamento dos homens. Por exemplo, vou beber até cair. Pode? Pode. Deve? Não. Exatamente. Uma mulher que Nem bebe tudo que até eu cair... posso me convém, não é? Exato, uma mulher que bebe até cair, se um homem beber até cair e chegar na calçada ele desmaiar, vai ficar ali até acordar, fazer tudo que tem que fazer na calçada. Se uma mulher desmaiar na calçada, ela vai ser violentada sexualmente. Como a gente tem que aconteceu, se cuidar em dobro, né? como aconteceu em Campinas. Ela bebeu todas. Normal, tem direito? Pode? Pode, não é essa a questão. Mas quando um amigo chamou o Uber, não passou pela cabeça dele o risco que ela correria de estar Eu vi esse quase caso. inconsciente. Uhum. Aí o motorista do Uber deixa ela em frente ao prédio, que o amigo já disse que ia avisar o irmão, e passa um andarilho, um morador de rua, coloca essa mulher nas costas como se ela fosse um saco, leva no matagal e violenta essa mulher. Né? Então, assim, a gente tem também que prestar atenção nos comportamentos de risco, Sim. né? Então, eu alerto Não se sempre as colocar mulheres nessas sobre isso. situações. Não esperar Porque- que o homem que vá Porque respeitar. o que trouxe muito esse comportamento foi a igualdade, né? Essa É. necessidade que a mulher tem da igualdade e que, na verdade, não consegue enxergar que muitas vezes nós somos, sim, mais vulneráveis. Sim. Então, como a delegada estava falando, nós temos o direito, mas devemos, né? Porque até onde vai ser a igualdade? Quando estava falando da questão da sexualidade, eu sou uma das psicólogas que brigam muito pela sexualidade feminina, né? No sentido da mulher se perceber, se sentir, enfim. Porém, virou uma competição. Como se a mulher tivesse que ter o mesmo volume de prazer, o mesmo... Nosso funcionamento é totalmente diferente, né? Então, não dá para entrar nessa competitividade. Então, muitas mulheres não falam que, o meu marido quer todos os dias, o meu marido, né? E eu não quero, porque é feio perante as amigas. Como assim? Né? Eu tenho que acaba mostrar cedendo, né? Exatamente. E não percebe que é a uma gente violência. acaba normalizando pequenos abusos, né? Exato. E de pequenos, na verdade, eles não têm nada, né? Eles já são aquelas gotinhas ali, já são os indícios de que a coisa não está andando como deveria, né? Eu falo assim, muitas de nós já ouviram aquelas palavras, né? Essa roupa tá curta demais, mulher minha não anda assim, você parece uma vagabunda, né? Isso, muitas mulheres ouviram isso. E a gente faz aquela situação inversa. Ele tá com ciúmes. Ele tá cuidando de mim, né? E aí vai, né, Pri? É a necessidade de proteção da mulher, aquele, né? Que ela vai você vai projetar isso. dando a abertura, você não dá o limite, né? Você ouve, não gosta, mas não dá o limite. E daí vai cada vez ficando pior, Sim, né? sim. E a mulher tem a necessidade de proteção, porque é o natural. Né? O homem normalmente traz a proteção. Então Não, ela e projeta. também de cuidar. Uhum. Então, Sim. o cuidado excessivo, muitas vezes, é visto como obrigação. E aí você tem que entender. Se você habituar uma pessoa a depender de você, um dia você fala, hoje eu não vou fazer, ninguém mais vai comer nessa casa, né? Você traz um impacto que surpreende as pessoas. Ficou louca, é a primeira coisa que falam, né? O que é isso? Endoideceu? É um grito de socorro? Mas veja bem, você, durante 20 anos, você fez questão que todo mundo comesse aquela comidinha que você faz. Foi você que falou, olha, Doutrinou hoje, a família. não é? Então, essas mudanças de comportamentos trazem consequências que, às vezes, são imprevisíveis, né? Por exemplo, uma mulher que sempre vestiu de um jeito. Do dia para a noite, ela vai, se matricula na academia e aí volta da academia para casa com a roupa de ginástica, que todo mundo sabe, que é uma roupa que marca o corpo da mulher, que ela tem o direito? Tem. Que ela pode? Pode. Que ela deve? Depende da mulher que seu marido e vocês criaram dentro de casa. Porque se você é uma mulher que nunca vestiu uma roupa que marca o corpo, não é verdade? Então, você tem que tomar cuidado no impacto que você vai causar. Mas a delegada é machista. Isso não é machismo. Isso é comportamento de risco.
Você estimular um homem que você não conhece os limites, a violência pode ser desmedida, né? Por isso que nós temos hoje o desaparecimento das mulheres e eu já falo, né? Possibilidade de feminicídio. Antes da lei do feminicídio, desaparecia uma mulher, ninguém fazia ocorrência antes de 48 horas. Uma mulher ou qualquer pessoa. Né? Hoje, como professora da Academia da Polícia Civil de São Paulo, que nós ensinamos os alunos sobre as investigações, no caso de feminicídio principalmente, nós já dizemos, hoje o desaparecimento de uma mulher já implica na possibilidade de investigar uma possível violência doméstica. Né, que antigamente não acontecia. Então, sim, as leis avançaram muito. Sim. Recentemente, nós tivemos mais uma lei aprovada, que é a violência vicária, né? Aquela violência que nós conhecemos aí no direito civil como alienação parental. Tá. Né? Então, a mulher que é vítima de violência, né? E que o homem usa os filhos, né? Ou a agressora usa os filhos como prova, né? Muitas vezes como prova. E, Pri, a violência emocional, ela geralmente também pode vir disfarçada de ciúmes, né? Sim. De ciúmes excessivo. Controle, preocupação. Como diferenciar o que é cuidado e o que é abuso nesse sentido de ciúmes? Tem pessoas que são ciumentas por natureza, né? E às vezes é até gostosinho você ver que a pessoa tá com ciúme de você, né? Mas qual que é o limiar aí? Eu sempre falo que o grande feeling dentro do consultório, o grande feeling é como a mulher se sente, né? Então, a partir do momento que começou a modificar um pouco o comportamento do homem, porque ela vai sentindo que aquele ciúmes é gostoso, que faz parte, e aí o homem vai crescendo em cima disso, e ele começa a tolir a mulher, né? Aí começa a agressão. Né? Então, a partir do momento que ele tenta protegê-la, né? Ou então ele está com ciúmes de alguém ali, né? Isso faz parte da relação, isso faz parte do amor, isso faz parte, sim, né? Do cuidado, do né? cuidado, exatamente. A partir do momento que a mulher começa a se sentir muito tolhida, perseguida, fiscalizada, né? Monitorada. Aquele parceiro que liga toda hora, que quer saber onde tá, com quem tá, o que tá falando, tá no celular. O que você tá mexendo no celular? Que tanto você fica... Não, ele quer controlar a mulher. É por segurança. Eu vou colocar o GPS no seu celular por segurança. Quantos eu vejo isso, né? Que colocam para falar, não, é só por uma questão de segurança. Sim, poderia ajudar nessa questão de segurança, mas se o homem fica controlando exatamente o que a mulher faz o tempo inteiro e questionando, né? Então, aí já está ultrapassando a linha. Né? Eu já tenho algumas experiências no sentido de que o que se convencionou entre os dois? Porque o casamento é um pacto, é uma sociedade, é uma empresa. Então, se for convencionado assim e de repente um dos dois vai mudar, é preciso conversar. É preciso que haja diálogo, né? Por exemplo, marido nunca foi ciumento. Do dia para a noite, ele é tomado por um ciúme absurdo. Tem que se investigar, psicologicamente falando, né? Porque não é crime ter ciúmes. Mas o que causou neste homem essa insegurança? E aí que eu digo, não é a polícia que vai conversar com esse casal e dizer que ali está tendo um crime, que ela está sofrendo violência psicológica porque ele é ciumento. E aí, se você chama os dois para conversar, pode ser que ele diga assim, é que eu estou inseguro, eu completei 50 anos, não tenho mais a potência sexual que eu tinha, ela pelo contrário, né? Ela começou a frequentar uma academia, vai tomar chopp com as amigas. Então, vem sempre aquela frase, mas não pode, doutora? Pode, deve. Depende do que vocês convencionaram entre vocês. Se você, a vida inteira, achou normal ele jogar bola no sábado e tomar cerveja, a hora que seus filhos crescem, no sábado você não tem ninguém do seu lado, não tem com o que cuidar, você lembra, peraí, mas ele tá me deixando sozinha aos sábados? Sim, mas é um casamento que sempre foi assim. E que se você agora não se sente bem, hora de sentar, conversar e rever, né? Aquela relação. E, delegada, a violência patrimonial que, né,
quando eu estava estudando, eu fui vendo os vários tipos de violência e eu acho que ela é bem importante de ser mencionada, porque ela é aquela questão de controlar o dinheiro, impedir que a mulher trabalhe, esconder documentos, né? Fazer a mulher assinar coisas que ela nem sabe do que se trata muitas vezes. E ela também acontece no silêncio, né? E ainda agora tem também aquela... Eu vejo vários casais que se separam durante o casamento para proteger o patrimônio. Às vezes nem tem tanto patrimônio assim, mas o marido vem com aquela historinha de que precisamos proteger o patrimônio, vamos nos separar, só no papel. E depois, uma hora, a bomba estoura, né? Aí entra o papel do advogado, né? Eu acho essencial. Eu vou ser sincera, é uma delegada falando, sabe? Por mais que a gente queira florear, que mais que a gente tenha, denúncia. Olha, antes da denúncia, você precisa saber o que ele tem. Você precisa saber o que tem naquele cofre. Porque as mulheres a vida inteira não tiveram o segredo dos cofres dos maridos e nunca acharam que isso era uma violência. Exatamente. E não deixa de ser. Nunca tiveram a senha do banco. Exato. Né? Então, eu acho assim, a violência psicológica, a violência patrimonial, melhor dizendo, ela também está... nós estamos falando aqui de bens, de empresas, de dívida. A mulher tem que estar esperta, porque numa separação ela pode herdar só dívidas. Outro exemplo que eu dou aqui. Vou denunciar. Olha, eu estou assistindo lá o podcast Cá Entre Nós com a Tati. Tomei uma atitude e vou separar. Vou lá, denuncio meu marido, peço medida protetiva. Quem é o seu marido? É filho da dona da casa que eu moro nos fundos. Você vai afastar o filho de uma mulher que lhe dá moradia. Então, porque se tem não pode... Tem muito disso, né? Tem que muito, tua mulher... constrói os fundos e ela aí acaba perdendo. Então, ela não sabe que ela pode ter. Então, você vai morar no fundo da sogra? Vai, mas cada tijolinho que você comprar, guarda a nota, porque eu sei que as mulheres ajudam no financeiro e até, às vezes, fisicamente na tarefa de construir um imóvel. Então, veja que eu tenho uma atitude de mais prudência, porque eu já saí de 2 casamentos, né? Eu tô no 3º casamento. Aliás, eu trouxe um livro aqui para você, vou pedir para alguém pegar para mim, que se chama Memórias de um Delegado de Saias, e eu falo bastante desse lado profissional. Primeiro casamento, a questão era a mulher que sai muito de casa, que é delegada, faz diligência com o homem, aí entra ciúmes profissional. Nossa, ela tá no jornal, ela é famosa. Tá aqui o livro, olha. Deixar para você... né? E eu conto bastante essas fases. Então, quando eu falo no primeiro casamento, meu primeiro marido era delegado de polícia. Olha, 13 anos de casado, você está arriscando muito a vida. Era esse o discurso, mas na verdade era o ciúmes. Profissional, uma mulher se destacando sozinha numa cidade, como a Kate Mahoney lá de Baltimore, que eu era. A mulher que prende, que anda de algema, tem todo aquele fetiche que os homens... Peraí, minha mulher com lá, 30 e poucos anos, azuis, 30 né? e poucos anos, né? Então, ele não segurou a onda. A sua digamos, profissão, né? ou eu, não tem nem dúvida, vai ser minha profissão, né? Pelo histórico de como eu cheguei a delegada. Foi uma luta, a única filha de 7 irmãos que fez curso superior, a única doutora na família, entendeu? Então, eu era um misto de orgulho para os meus pais. Então, pedir para mim deixar minha carreira não é a mesma coisa para uma pessoa que não tem outras pessoas para desagradar numa atitude. Eu pensei muito nos meus pais, pelo orgulho que eles tinham de mim. O segundo marido, eu estava na política, e aí era uma questão de 24 horas por dia, sábado, domingo, segunda. Então, a gente já não tinha mais fim de semana, a gente já não viajava mais, porque numa cidade como Campinas, né, um vereador na cidade de Campinas, ele tem agendas assim, que não dá para conciliar. É quase. Então, se o homem não tiver uma cabeça para o que é a política, a importância da política, ele vai achar que você está lá, que você quer aparecer. Então, ela é política porque ela quer aparecer. Na verdade, os 2 términos aí são mais ou menos o mesmo motivo. O mesmo motivo. Né? Mulher empoderada assusta homem. Eles não dão conta, né? Sim, é bem isso. Eles não dão conta da gente, não dão conta de nos ver galgando lugares cada vez maiores, espaços cada vez... de ganhar os espaços que nós temos direito, né? É uma agressão
não juridicamente, mas é uma agressão psicológica, Sim. uma tentativa de conter essa mulher, Uhum. né? Então, ao invés de ele enxergar isso, né? Eu falo pela minha relação, né? Que a Tati conhece. Ao invés de incentivar e impulsionar, né? Vira um peso. Vira um peso e o peso, homem vai tentando né? castrar essa mulher. Isso, dentro do consultório, é sim uma violência. E aí, dentro de uma terapia, nós conseguimos mostrar isso para a mulher e ela ganhar força ou para negociar, né? Uhum. Que é numa E até tentativa atender o casal, né, sempre de- doutora? Até atender o casal, Sim, conversar sim, com o homem. até para enxergar. É que muitas vezes acaba não se enxergando, mas a ideia é a tentativa do resgate mesmo, porque Eu olha, acho. ela foi descobrindo outras coisas, então ela está com outras necessidades, dá para a gente se adaptar? Dá, ótimo. Não dá. Então aí nós chegamos no ponto que Então, mas quando a gente vai para o aspecto legal, eu acho importante esclarecer isso. Sim. Se não houver um laudo psiquiátrico do Instituto Médico Legal de que esse comportamento, no meu caso, não trouxe uma violência, porque quando ele falou a sua profissão ou eu já escolhi agora. Se eu ficasse lá meses remoendo, Aham. começasse a entrar em depressão, sofrendo, tomando medicamento, tendo que fazer uma análise. Muitas mulheres fazem análise e só sobrevivem numa relação graças às profissionais mesmo da mente, né? Das Aham. mulheres que trabalham com a mente das pessoas. Então, isso é importante. A mulher, não basta ela chegar na delegacia e falar, estou sofrendo violência psicológica. Sim. Há que haver um laudo, Mas né? tem que ter uma ameaça, por exemplo. Não, Uma ameaça, não. Não, uma ameaça tem- não é Um dano. motivo Tem que ter um de- dano Ah, que tem que causar um dano. Então, vamos imaginar que uma mulher não sai mais de casa, uhum. de tanto que ela é ofendida, o homem fica impedindo ela de ir na igreja, dela Sim. não consegue se arrumar mais. não é verdade, Aham. ir numa escola, numa academia de ginástica e tudo mais, e aí ela pega e se anula. Então aí você, com certeza, eu não sou psicóloga para falar, mas com certeza o psiquiatra, porque é o psiquiatra que dá essa avaliação. Mas é tão complicada essa questão. Nossa, vai ser muito difícil ela sair desse Você sabia que desse relacionamento, né? não existem peritos psiquiatras no interior do estado de São Paulo, e essa lei já tem 4 anos? Não sei se mudou nos últimos dias, mas uma mulher que faz uma denúncia de violência psicológica, ela tem que aguardar o momento das mulheres serem levadas para o Instituto Médico Legal em São Paulo para passar pela avaliação. A gente está falando Nossa. de uma das maiores cidades. Então, eu sou crítica nesse ponto, Aham. porque não há uma preocupação de como o mecanismo funciona por trás. Sim. Você já imaginou você ter que ir para São Paulo, numa cidade onde você tem uma Unicamp, onde você tem uma PUC e diversas Sim. universidades que poderiam ter um convênio. Então, é uma questão de gestão também. Então, no fundo, a gente fala de rede de apoio, não sei se você vai entrar nessa seara, mas a mulher tem direito ao auxílio aluguel. Tá bom. A lei não disse, deveria ter dito. As deputadas que aprovaram essa lei tinham que ter estabelecido, no mínimo, um salário mínimo. O que acontece? Tem prefeitura que dá R$400, tem prefeitura Nossa, que dá como que 500. vai conseguir se manter, né? Não, imagine em Campinas, São Paulo, nem aqui eu acho que uma pessoa consegue alugar um imóvel Sim, e sair. Então, de é jeito nenhum. um pouco... E outra coisa, se ela tiver com registro em carteira, estiver trabalhando, dificilmente ela vai conseguir esse auxílio aluguel. Uhum. Então, é tudo assim... Vende-se um produto, uma embalagem linda, mas o conteúdo deixa muito a desejar. Sim. Tati, por isso que eu falo que assim, existe uma diferença, né? Entre o que a lei coloca, e aí quando a mulher vai buscar, Exato. e uma tratativa dentro do consultório, né? A violência, salvo aquelas mulheres que acabam se atraindo por um narcisista e aí já desde o início da relação, né, se submetem a isso, ela inicia de alguma forma, né? Então, dentro do autoconhecimento, do desenvolvimento, seja ele terapêutico, enfim, Uhum. é exatamente a mulher começar a enxergar a partir de que momento, que ações que ela começou a se sentir agredida. E nesse momento, entrar com uma intervenção
de uma conversa, de uma negociação, de um posicionamento. E aí sim, se não houver uma mudança, né? De Aí comportamento. tomar uma aham. decisão de afastamento, né? Porque, veja, do ponto de vista psicológico, a delegada sofreu uma violência. Não sofreu Sim. uma violência do campo jurídico. Sim. É, porque não houve nenhum Psicológico, dano. sim, Mas né? a partir do momento que ela foi tolhida, Uhum. né? A partir do momento que ela foi acuada a tomar uma decisão, perdeu-se a liberdade, do campo de vista psicológico, deixou de ser uma parceria, Sim. né? Então, é isso que é A diferença importante. é que eu não me senti acuada. Sim. Né? Eu me senti provocada Porque a tomar uma porque atitude. Então, você até tinha- agradeço, viu? Foi um incentivo. Realmente, Você tinha todo- como superar isso, como Mas tinha passar por recursos, isso. Sim, Você tinha sim. recurso pra isso, Exato. Então, é o que eu exatamente. falo. Às vezes, a pessoa quer dizer da dor do outro, Aham. né? Mas a minha amiga aqui sabe muito bem, né? Que a dor é de cada um. Né? Sim. Quantas vezes o homem chega para uma profissional, para psicóloga, para delegada e fala assim: mas olha, ela não se alimenta direito, ela briga comigo porque eu quero que ela coma. Bom, isso pode virar uma obsessão. É ela que tem que saber, né, o que faz bem para o que é bom organismo pra ela. dela ou não. Uhum. Mas às vezes as brigas ocorrem porque ele quer que ela tenha um comportamento que ela não sente necessidade. É. Isso é possessão, né? Sim, e ainda tem a questão dos filhos também, né? Nossa, Quando há nem fale. filhos, a dependência financeira, torna aquele medo que paralisa, né? Então, muitas mulheres, elas permanecem nesses relacionamentos abusivos, acreditando, inclusive, que estão protegendo os filhos, né? Que estão cuidando deles. Quando, na verdade, elas estão expondo toda a família a uma dor silenciosa, né? São camadas bastante complexas da violência. O medo, a culpa, a decisão, os direitos que as mulheres às vezes não sabem que têm, né? Delegada, existem medidas protetivas mesmo quando não há agressão física, mas há controle, ameaça, assédio psicológico? A medida protetiva, como ela funciona e como que a mulher pode solicitar? Bom, existe sim. Qualquer tipo de crime tipificado no Código Penal permite a aplicação de uma das medidas protetivas. São muitas, né? São muitas. Além daquelas que a Lei Maria da Penha traz textualmente, existem aquelas que o juiz pode tomar por livre-arbítrio. Também pode aplicar várias medidas protetivas, vários objetos de medida protetiva. Por exemplo, a mulher foi ameaçada de morte. Ela pode pedir uma medida protetiva? Pode. E ela consegue. Ela foi perseguida, ela é perseguida. Isso aí nós temos o crime de stalking, né? Que é a perseguição. Ela pode sim, ela deve pedir uma medida protetiva. A medida protetiva é mais simples do que parece, né? Nós estamos aqui em Arthur Nogueira, que não tem uma delegacia da mulher, por exemplo. Não sei. Então a mulher pode entrar, procurar no Google a delegacia na Polícia Civil, que é Mas online. aqui nós estamos bem né? preparados para atender. Sim, nós não temos a delegacia da mulher, mas temos um atendimento diferenciado. Temos até Conheço, o botão sim, do sim. pânico também. Eu né? conheço A bastante. guarda- A guarda. Guardia da Mulher, né? Eu Temos, participei sim. bastante da criação, Sim. porque esta foi uma das leis que eu trouxe para a região. Campinas chama Guarda Amiga da Mulher. E em algumas cidades, Patrulha Maria da Penha, outras cidades, Guardiã Maria da Aqui é Penha. o Guardião da Mulher, né? É. Então nós temos a viatura. Não, e agora nós também o temos- aplicativo. E temos agora a Polícia Militar, o governador Tarcísio lançando aí, inédito no estado de São Paulo, a Sala Azul, né? 50 policiais foram preparadas para atender e acolher a mulher. Mas ela pode, por exemplo, fazer essa denúncia no portal da Polícia Civil. Mas né? ela pode denunciar pelo portal e vai correr normalmente para sair essa medida protetiva? Ela, Como ela funciona? já pede a medida protetiva quando ela faz a ocorrência online. Essa ocorrência online vai chegar na delegacia e essa mulher vai ser intimada e aí sim a delegada vai formalizar ao juiz que tem 48 horas para expedir essa medida protetiva. Então, rápido, sai bastante é rápido, até 48 horas, é no máximo 48 e há horas. uma maneira da pessoa que foi, né, do homem, no caso, ele derrubar essa medida protetiva? Ele consegue Existe, fazer ele isso? tem essa possibilidade. Aliás, é um direito dele.
né? Se uma pessoa te acusa de alguma coisa, você tem o direito de se defender e tentar. Tanto é que, olha que interessante, não são todas as representações de medida protetiva que são expedidas. Os juízes fazem uma análise no contexto do que foi apresentado, nas provas que foram apresentadas, para ele de imediato, se há risco de vida, se há uma violência assim, física, né? É mais fácil que a medida saia com maior rapidez, porque você fala ameaça, né? Se a mulher fizer uma ocorrência e falar, olha, ele está ameaçando de tirar os meus filhos. Isso não é ameaça. Porque o pai tem o mesmo direito que a mãe de ter a guarda dos filhos. Ameaça é praticar mal, injusto e grave. Olha para você ver. Nem a lei fala até que o mal tem que ser grave e tem que ser injusto. Então, isso é preciso saber. Bom, se você me largar, eu te mato. Tá. Isso é uma ameaça de morte? Isso é uma expressão que todo mundo usa, né? Que eu tenho vontade de matar, eu te mato. Aquilo não há intenção. Então, tem que haver o dolo, a intenção efetiva de querer matar. Agora, o mais difícil da medida protetiva é que, uma vez expedida, a mulher vai ter que sobreviver. O juiz poderia, por exemplo, então vamos lá, as medidas protetivas mais comuns. O afastamento do lar, tem que sair do né? lar, né? Aí ele sai de casa, ou o juiz Uhum. autoriza ela a sair, às vezes ela vai para um abrigo, né? Se há risco de morte, ela vai para um abrigo, ela tem que pedir o abrigo. A proibição de contato com a vítima e por internet, por e-mail, por celular, por redes sociais, é outra medida protetiva. O juiz pode determinar as duas coisas, né? Você está proibido de se aproximar dela tantos metros e está proibido de manter contato com ela. De frequentar determinados lugares. O juiz pode suspender o porte de arma. O juiz pode suspender, por exemplo, as visitas, caso o casal já tenha guarda, né, definida. Certo. Então, são muitas dessas medidas protetivas são do livre-arbítrio do juiz. Ela tem duração ou não? Ela fica em funcionamento, digamos, até que um dia a mulher resolva ir lá e tirar essa medida protetiva? Pois é, a jurisprudência ela é bem dúbia nesse sentido. Quando as medidas protetivas começaram, elas tinham um prazo de 30 dias. Né? Hoje não, vai depender do juiz. Se o juiz escrever na medida protetiva que a validade será por determinado período, se aquelas agressões continuarem, a mulher tem que continuar. Agora, é perigoso quando essa revogação ela se dá de forma tácita. Por exemplo, a mulher permite que o homem volte a frequentar a casa dela. Isso é muito comum. E aí, pela lei, ele violou uma ordem judicial. Então, ele pode ir preso, né? Inclusive em flagrante delito. E não tem fiança. Ele vai para a cadeia. Então, a vizinha viu que ele voltou para casa, foi lá. Agora, como essas coisas acontecem assim de forma inusitada, a gente tem que aguardar como que a jurisprudência, as decisões judiciais. Elas são únicas, as decisões? Sim, é caso a caso. Sim, são individuais. Há um entendimento de que, a partir do momento que ela autoriza a volta do cidadão para casa, que há uma revogação tácita, que ela já não corre mais risco, não tem perigo. Certo. Então, não poderia prender esse homem, porque você imagina uma cena dessa, né? E a gente tem que olhar também pelo lado do outro, né? O ideal é que todas as decisões fossem tomadas ouvindo as duas partes, porque aí vai ter aquele negócio, você sabia, eu avisei, né? O que você está surpreso? Então, a dúvida é, se o vizinho chamar a polícia, porque ele voltou para casa, ou ele está até com a tornozeleira e voltou para casa, entendeu? A polícia vai chegar lá, com certeza vai prender esse homem. E vai depender
da autoridade que tiver de plantão tornar aquela prisão efetiva ou dizer, não, eu entendo, né? Eu tenho colegas delegadas que entendem que houve uma revocação e que ele não pode. Na minha avaliação, ele não deveria ser preso, porque o risco cessou. E aquela medida deve valer enquanto o risco existir. Só que o juiz não abre mão da autoridade dele de ter uma ordem sua descumprida. Né? Então, a rigor, essa medida, a mulher tem que pedir. Né? Dela permitir Sim. que ele volte. Mas antes que ela permita, ela teria que voltar na delegacia e dizer, eu quero revogar a medida protetiva, vou reconciliar. E mesmo assim, lá na frente, ela vai deparar com o processo. Ele voltou a morar em casa porque o casal se ajustou e resolveu recomeçar, mas pode acontecer, de alguns meses ele recebeu uma intimação e até ser condenado por uma agressão que ele praticou antes dos dois reatarem. Tá. Pri, quando há filhos, a mulher tende a aguentar mais porque ela acha que está protegendo a família? E o que representa isso psicologicamente, tanto para ela quanto para as crianças? A mulher socialmente, ela foi treinada para servir, né? Então, quando se tem filhos, primeiro, nós temos o instinto maternal que grita mais alto, né? Então, a mulher sempre vai proteger primeiro os filhos, depois ela, né? E aí, cria-se a imagem de que sem aquele homem, sem aquele pai das crianças, ela não vai conseguir. Então, existe uma tendência muito forte dela aguentar muito mais quando se tem filhos do que quando ela está sozinha. Exatamente pelo instinto maternal e pela função. Outra coisa muito importante, a função dentro da sociedade. Dependendo da sociedade em que essa mulher está inserida, formato de família, clube, igreja, há uma cobrança da sociedade com relação a isso, né? De que a mulher teria que aguentar algumas coisas em prol do filho. Então, normalmente, essa cobrança faz uma pressão psicológica muito grande, que faz com que ela suporte muito mais aquela dor, né? E não tome uma decisão, por conta de julgamento mesmo. E a questão da guarda dos filhos, por exemplo, em situações de violência, o que a lei prevê? Se tem uma violência física, é garantido que a mãe vai ficar com essa guarda, mesmo que eles estejam disputando? Sim, a lei diz textualmente que quando há casos de violência doméstica, né, a guarda, a visita pode ser assistida, o juiz pode permitir uma visita assistida, ou a avó que vai se responsabilizar por essa visita, mas com certeza hoje o fato de haver uma denúncia de violência doméstica, seja ela física, psicológica, patrimonial, este homem vai perder a oportunidade de visitar os filhos, inclusive. O juiz pode decretar isso. Se o juiz determinar que ele não tem esse direito, né? É por isso que eu insisto naquela tecla. Tá preparada para o depois, entendeu? Porque este homem, ele é um agressor, mas ele também se sente lesado quando ele é afastado dos filhos por conta do que ele mesmo praticou. Mas ninguém cuidou de dizer, de pôr isso naquela cabeça. O homem, hoje em dia a gente vê uma violência... Ele acha que ele é a vítima também. Exato, mas a gente vê uma violência... Gente, essa semana, né, o homem gravou um vídeo dizendo que ele ia se matar, chama a filha para vir para o enterro e, de fato, isso acontece. Ele joga o carro numa ribanceira. E acusa a mulher de traição com o sócio, traição do sócio. Então, eu digo assim, nós estamos diante de um criminoso ou de um desajustado mental, de uma pessoa que está neste momento, porque, veja bem, é um empresário, um sujeito que, até não existindo esses fatos, ele é uma pessoa normal. Então, essa intervenção antes, eu acho que salvaria muitas vidas, inclusive das mulheres e dos filhos. Eu acho que quando a mulher ela percebe que ela quer sair dessa situação e ela não dá para sair do dia para a noite, ela tem que ir se preparando para isso.
se Tem. resguardando judicialmente, psicologicamente, talvez já ir trabalhando Financeiramente. financeiramente, sabe? A mulher tem que aprender a ser mais esperta, gente. Né? A gente fala depois que passa, né? Mas tem que aprender a ser mais esperta nos sentidos de saber estar por dentro das finanças do marido, né? De talvez fazer um caixa dois, de guardar uma conversa, de gravar, doutora, vale? Isso vale como prova? Claro, a Gravar gravação. ligação de Sim, sim. ameaças. E printar, né, as conversas no Printar. WhatsApp, logo que chegou, porque se ela bobear um minuto, ele apaga e exatamente. essa mensagem. Então, uma das coisas que a mulher tem que fazer, se ela está em situação de violência e vai denunciar, é recebeu um áudio, já printa, já salva, recebeu uma mensagem, já Exatamente. printa. Coloca o celular para Não gravar. é verdade? Exato. Isso né? é. Vai se preparando. Isso é pra importante. isso. Mas os filhos, você viu, nós tivemos ontem uma juíza, né, uma mulher, que disse que ele é um bom pai, né? Ele é um agressor, mas ele é um bom pai. Isso tá bombando nas redes, né? Nossa. Porque a gente precisa separar, sim, o papel do esposo do pai. Porque existem homens agressivos que na frente dos filhos não o são. Então, não dá para dizer que traz para os filhos diretamente uma violência, algum dano, algum prejuízo. Então, cada caso é um caso, né? Se os dois sempre brigam de portas fechadas, no quarto, né? E ele, por outro lado, é um pai amoroso que realmente gosta e respeita seus filhos, né? Não é um homem que é rigoroso em excesso, mas enfim, que é um pai amoroso, há que se levar em consideração cada caso, porque as mulheres não podem ter a ilusão de que porque ela pediu a separação, porque num primeiro momento, por causa de uma violência doméstica da Lei Maria da Penha, ele vai ficar afastado dos filhos, porque não. Esse pai vai lutar até o último momento para ter o direito de ser pai. Porque isso é também um direito dele. E o inverso é verdadeiro. Se um pai Sim. ficar com a guarda do filho, uma mulher acusada de uma violência, ela também pode, de repente, reivindicar seus direitos, né? Sim. Isso é muito comum, né? Porque tem muitos homens que psiquicamente projetam a agressividade na mulher, Sim. né? Como uma submissão. Diferentemente do filho. Porque o filho é sangue do sangue dele. É o orgulho dele. Diferentemente da mulher, que normalmente para o agressor, ela tá ali para servir. Ela tá ali para atender uma necessidade dele. Então, por isso que acontece muito essa diferença de... Por isso que eu falo, Tati, que independente da questão da lei, psiquicamente, para nós nos protegermos, tem que desenvolver o autoconhecimento. Sim. Né? Eu acho certeza, que para Pri. não chegar ao ponto da lei, né? Nós estávamos A conversando porta um pouco de lá entrada fora, né? de uma delegacia, já que vai fazer ocorrência, teria que ser uma equipe multidisciplinar para conversar com essa mulher, porque ali ela pode evitar um feminicídio. Exato. Entendeu? Agora, simplesmente achar que vai fazer ocorrência e que ela tem garantia de vida, não tem, porque mesmo com tornozeleira... Sabe o que acontece? O feminicídio é um crime de ódio, né? Às vezes a mulher fala, e agora ele tá preso. Tudo bem, lá da cadeia ele manda matar a mulher, entendeu? Ele compra lá um assassinato. Então, assim, é preciso agir com cautela quando nós lidamos... Olha, a psicóloga vai dizer, essa delegada acho que está pensando que é psicóloga. Mas é preciso agir com cautela quando nós vamos lidar com sentimentos. Porque a gente não sabe do histórico dessa pessoa, a anamnese da vida dela, que com certeza uma psicóloga faz e vai orientar muito mais adequadamente do que uma policial que está ali e que tem a visão só no crime. Sim. E cada vez menos as pessoas têm essa inteligência emocional desenvolvida. Sim. Né? Cada vez mais estão mais explosivas. Comprometida. Ô, Pri, e a rede de apoio, né? Amigos, famílias, terapeutas, essa rede de apoio, ela é muito importante para que a mulher consiga sair desse ciclo de Muito. Violência? Infelizmente, não é muito comum, né? Porque é sempre muito um julgamento para a mulher, né? Porque ninguém tá ali entre quatro paredes para ver de fato o que ela passou, né? O que ela passa, né? Mas a rede de apoio, ela faz com que a mulher se sinta realmente com mais firmeza.
o que acontece? Toda aquela projeção que ela tinha no homem, de segurança, de força, de porto seguro, ela transfere isso para a rede de apoio. Então, ela se sente mais segura para poder tomar uma decisão. Por isso que muitas mulheres, quando tem essa rede de apoio, elas se mudam para a casa dos pais. Né? Porque ali, debaixo do guarda-chuva desses pais, seguras, ela se sente muito mais segura, né? E muitas vezes, como a delegada está falando, mesmo não estando né, tão segura assim, mas psiquicamente passa essa sensação. Por quê? Porque ali eu sou aceita. Ali eu tenho aceitação. Então, uma rede de apoio, ela basicamente representa psiquicamente para essa mulher a aceitação, coisa que ela não teve com o homem. Sim. E aí é que mora o perigo, porque a mulher fica mais vulnerável também, né? O grande problema da violência doméstica é que eu disse logo no início aqui da nossa conversa, eu não quero ter a pretensão de dizer que eu entendo mais que outras delegadas, que outras profissionais, que outras juízes, promotoras, mas veja bem, a gente vai trazer uma transformação na vida de uma pessoa que ela precisa estar preparada para isso. Sabe? Sim. Porque a rede de apoio, né? Se ela volta para a casa da mãe, ela está preparada para voltar para a casa dos pais, onde a liberdade dela tem restrições em relação... Uma moça que se separa, volta para a casa dos pais com os filhos, ela não era a moça solteira que saiu de lá, ela é outra pessoa, e os pais são outras pessoas. Então, e o risco que as famílias correm? Vocês se lembram de um feminicídio em 2016, que o sujeito, na noite de Réveillon, pegou uma arma, invadiu a casa onde a família e os amigos estavam comemorando o Réveillon. Ele matou a mulher na frente do filho de 12 anos, matou o filho, matou 11 pessoas entre famílias e amigos e se suicidou. Por causa do quê? De uma violência doméstica. Ninguém conseguiu fazer a leitura da gravidade da mente daquele homem. Delegada... E aí a gente tem que intervir antes, muito antes. Vocês, psicólogas, principalmente. Como que a senhora acha que o Estado deve olhar para essas cicatrizes que são invisíveis também, né? Que ficam nessas mulheres, nessa rede de proteção? Como que a senhora enxerga esse desafio? Que há um foco na denúncia, denuncie, mas também não há um foco na recuperação dessas mulheres depois. Nem depois e nem antes, porque se uma mulher fizer uma ocorrência e precisar fazer um tratamento terapêutico, não tem uma advogada, uma psicóloga gratuita, uma advogada gratuita ou uma assistente social para atender ela naquele momento que ela precisa. Uma mulher sai no meio da noite, faz uma ocorrência... não tem, muitas vezes, não tem, os pais não moram ali, não tem um abrigo para ir, e ela tem que voltar para casa e o agressor está solto. Não vai ficar não se iluda, não vai ficar um policial na porta da casa dela. Ele não vai imediatamente ser preso. Muitas vezes levam dias para localizar. E essa mulher está ali, né? Que jeito que você dorme? Que jeito que você abre a porta de manhã? Né? Se você está, de fato, acreditando e que há essa probabilidade de morte. Então, eu acho que o Estado está falhando e muito. Toda vez que acontece um feminicídio de uma mulher que fez um boletim de ocorrência, pediu uma medida protetiva, pediu apoio do Estado e é morta, o Estado falhou. Porque ele assumiu o risco de salvar aquela mulher. Quando ele diz, vai, faz a ocorrência que você está protegida, ela teria que estar protegida. No meio da noite, com tudo que você já viu que nós temos de rede de apoio, essa mulher tem para onde ir? Possivelmente vão encontrar um abrigo na região, né? E que abrigo que nós estamos falando? Uma casa coletiva, como tem em Campinas, onde 10 mulheres e 30 crianças não tem privacidade alguma. Aí você tira uma mulher do lar dela que é violento e coloca num lar onde ela vê religiões diferentes, formas de educação diferentes dos filhos dela, onde ela vê mulheres que não têm identidade com ela. É uma prisão, né? Os abrigos... É uma outra violência. É uma outra, talvez até maior. Por isso ela fala, ai, me arrependi. Melhor eu ficar aqui. Não é? Essa mulher Tem que foi... muito que se avançar, né? Aqui,
não, aqui eu sei que não tem abrigo, mas sei. então o que fazem nas cidades pequenas? Normalmente acham uma vaga numa noite para um hotel, mas você pode procurar de vela acesa, você não vai achar os abrigos para as mulheres. Então o Estado falha quando ele não fornece os equipamentos necessários. Para que ela consiga sair desse ciclo de violência. E né? falha quando não investe na educação. Porque as delegacias da mulher surgiram em 2005, né? 1985, completa 40 anos agora, já completou. E ainda não temos nas unidades educacionais uma educação voltada para a emancipação da mulher, para o verdadeiro papel da mulher na sociedade. E as mulheres, erroneamente, por falta desse alinhamento, desse trabalho que vem lá da infância, para não ser submissa, ela se casa e repete o comportamento da mãe submissa. O menino vê o pai agredindo a mãe perdoando, ele repete o comportamento do pai agressor. Então, não há investimento na educação. Não existem campanhas esclarecedoras do que é uma família, do que representa uma família. Ser mãe solo é bonito? Não é. Porque quando você decide ser mãe solo, você está tirando da criança o direito de escolha de ter ou não um pai. Então, é muito bonito, é moderno, mas essa criança vai crescer um dia, vai te questionar, né? Vai te amar? Vai te amar, mas pode ser uma criança desajustada, né? Que não houve... São muitas camadas, né? São. São Mas muitas você perguntou, situações, e a gente pensa também em várias realidades. Tem a realidade da mulher, que é uma mulher vulnerável, de classe baixa, mas mulher também... que tem condições de sair para uma outra casa. Exato. tem uma outra realidade também, Só né? complementando, é o que nós chamamos de padrões de comportamento, né? Se o agressor, ele tem padrões de comportamento, a mulher também. Então, muito provavelmente, ela vai sair de uma relação abusiva, né, onde ela foi agredida, e se não houver um acolhimento, desenvolvimento psíquico, né, uma restauração, ela irá entrar em De novo, na mesma outra situação. relação. Muito com bem o mesmo lembrado. padrão de comportamento. Exatamente. Porque, na verdade, nós precisamos fazer algo para interromper e ela conseguir ressignificar para que ela possa agir de uma forma diferente, se posicionar na vida de uma forma diferente. Né? Então, a educação aí, ela entra para ambos os lados. Para esse homem não ser mais agressor, porque nós não podemos também condenar, colocar um carimbo, tirando os psicóticos, né? Um carimbo na testa do homem e falar, bom, você nunca mais vai poder se relacionar, você é um agressor e você fica na escória da sociedade. Né? Nós temos que acolher e tentar restaurar essa pessoa também. Porque ele também pode mudar o padrão de comportamento numa outra relação. É lógico que sim, ressignificar, né, e tudo mais. E a mulher também, né? Então, ela pode conseguir se posicionar, se amar mais e conseguir buscar relacionamentos mais sadios. Bom, nós já estouramos nosso tempo aí, né? Nossa. Porque a conversa de hoje, ela tem muita coisa para se dizer, muitos detalhes, muita informação, né? Muitas questões. E ela pode acontecer também em qualquer realidade, né? E eu queria agradecer vocês pela presença. Muito obrigada, delegada Terezinha. Imagina, estou sempre aqui. Foi um prazer recebê-la, senhora, com todo o conhecimento, com Muito tantos obrigada. anos de bagagem, né? Linda. Ah, Ai, achei a senhora mais linda ainda pessoalmente. Obrigada, você é muito carinhosa, lindíssima também. Vocês duas, né? E vejo em vocês assim, como eu vejo vocês, né? Eu vejo como sementes, né? Que um dia eu plantei. Porque quando eu era a delegada famosa lá, a xerife da cidadezinha, mas de repente por conta de uma separação, de ameaças de morte que eu sofri de marginais, de bandidos, eu quis vir para uma cidade grande. Então, vir para a Delegacia da Mulher, para mim, não era uma escolha, né? Era a única alternativa para morar numa cidade grande e levar minha vida, ser anônima, poder namorar, né? Em cidade pequena, mulher separada há 40 anos, pelo amor de Deus, não tinha como, né? Não, a fama era muito ruim, né? Então, eu agradeço muito a Deus por ter me feito, assim, uma geradora de sementes, né? Hoje me vejo, assim, como uma velha árvore com raízes muito fortes, né? Que ainda dá frutos e que ainda permite que as sementes sejam lançadas. E vocês
são frutos, né, de uma geração de mulheres que lutaram muito por vocês, muito, e vocês são frutos e sementes das mulheres que virão, das suas filhas, das suas netas. Que possamos honrá-las, né? As que Com lutaram certeza. por nós Com e deixar um legado de força para as que vierem ainda, Certeza. né? Muito Pri, obrigada. Muito obrigada pela agradeço, presença que mais uma agradeço. vez. Só queria deixar um recadinho, né, para que a gente não chegue no extremo, né? Então, para a mulher se perceber, para identificar sempre assim, né, o que eu estou sentindo com a ação desse homem, né? Eu acho que esse é o grande despertar, Uhum. né? Então, eu acho que daí a gente começa a conseguir identificar aí o início da violência. Eu acho que o recado que a gente tem que deixar para quem está lá em casa também é que não tenha vergonha de pedir ajuda, seja ela psicológica, jurídica, policial. Vergonha deve ter quem violenta, quem oprime, quem fere. Procurar apoio é um ato de coragem, de amor próprio e de proteção. Não só por você, mas também por quem caminha ao seu lado. Que esse episódio tenha sido espaço de acolhimento e também de informação e força. Você aí não está sozinha e merece viver em paz. Eu quero agradecer aos parceiros, né, ST3, a Chocolate com Pimenta, siga no Instagram, choco.pimenta, a Camu Folhados, que tem uma lembrancinha para vocês, ó. Uma lembrancinha aqui para cada uma, com todo carinho. Sigam no Instagram, muito obrigada. também. Muito obrigada. Ativem o sininho do YouTube para não perder nenhum episódio de Cá Entre Nós. E muito obrigado, meninas, mais uma vez. Até mais.